Você está ouvindo o podcast do Economia Mainstream. Olá, Homo Econômicos, caso você seja uma pessoa que falta alguns parafusos e decidiu estudar economia, ou então olá, Homo Sapiens, se for uma pessoa com sanidade. Eu sou o João Pedro de Freitas Gomes, graduando em Economia pela USP, e você está ouvindo o podcast do Economia Mainstream, um projeto de divulgação científica de economia de forma séria numa internet lotada de heterodoxias. Bom, hoje nós temos a honra de entrevistar Daniel Duque, mestre em Ciências Econômicas pela UFRJ, pesquisador do FGV IBRE na área de mercado de trabalho e doutorando em Economia pela Norwegian School of Economics. Para fazer essa entrevista comigo, eu tenho aqui Thales, graduando em Economia pela UFMS. Bom, para começar essa entrevista, Daniel, eu queria fazer uma pergunta relacionada à desigualdade no contexto atual, no contexto da pandemia. Você tem alguns textos no blog do IBRE mostrando a importância do auxílio emergencial do ano passado para a queda na desigualdade. Com o valor do auxílio, o número de pessoas que o recebem sendo diminuído esse ano, você sabe dizer se isso gerou diferenças significativas na desigualdade em relação ao ano passado? Bom, primeiramente, muito obrigado, João Pedro, muito obrigado, Thales, pelo convite, é um prazer estar aqui. Indo então direto para a sua pergunta, a gente realmente teve, né, no ano passado, uma experiência bastante única no Brasil, né? Pela primeira vez, a gente, em um período curto de tempo, fez uma transferência de renda em volumes jamais vistos com auxílio emergencial, né? Foram cerca de 60 milhões, né, de beneficiários de um programa com um valor de R$600 no começo, depois passa para 300, mas para você ter uma ideia, né, isso é cerca aí de 3 vezes o valor médio de que uma família ganha no Bolsa Família, né? Mas enfim, obviamente isso causou um impacto gigantesco no ano passado na pobreza e na desigualdade. Pela primeira vez na história, a gente registrou um índice de Gini, né, que é um índice de desigualdade abaixo de 0,5 em uma pesquisa domiciliar. Isso estou falando da renda monetária, né? Quando a gente olha para a renda total, né, incluindo a renda não monetária, aí tudo bem, já tinha a POF tinha registrado isso. Mas em termos de renda monetária, foi a primeira vez que a gente viu 0,5 no índice de Gini. E a pobreza também chegou a níveis menores, já também registrados, novamente considerando a renda monetária, né? Por exemplo, em agosto do ano passado, a gente teve o menor índice de pobreza já registrado no país, né, em termos de 2,2% de pobreza extrema e algo em torno de 18% da pobreza não extrema, né, que é a linha no qual o Brasil deveria se referenciar, segundo o Banco Mundial. Enfim, quando esse valor foi reduzido em 2021, desculpa, a gente teve um problema de questão de monitoramento, porque a gente depende de pesquisas domiciliares que captem não só a renda do trabalho, mas também a renda de outras fontes, né, das famílias. No ano 2020, a gente conseguiu fazer isso facilmente, porque foi divulgada a PNAD Covid pelo IBGE. A PNAD Covid, apesar de ter algumas diferenças com a PNAD contínua, que é a pesquisa que geralmente a gente tem informações de renda, a PNAD Covid, a própria amostra dela veio da PNAD contínua e tinham perguntas muito semelhantes, de uma estrutura muito semelhante à PNAD contínua, de modo que, com alguns ajustes que, enfim, devem ser feitos, elas são comparáveis, né, razoavelmente. Agora, para 2021, a gente não tem mais a PNAD Covid, que acabou em novembro do ano passado, de modo que a gente só tem a PNAD contínua do mercado de trabalho, né? A PNAD contínua, ela tem 3 tipos de edições, né? A mensal, a trimestral e a anual. A mensal, ela é basicamente um Excel com grandes informações de taxa de desemprego, enfim, taxa de participação, etc., para o Brasil inteiro. A trimestral, que tem os microdados, né? Que, ou seja, a gente pode realmente ver o universo do país inteiro, só que só com renda do trabalho. Eles não captam a renda de outras fontes. Agora, quando a gente olha para a PNAD anual, é quando a gente realmente consegue ver a pobreza no país. A gente não tem nem ainda a de 2020, para vocês terem uma ideia. 2021, então, a gente só vai saber no ano que vem mesmo. Aí, o que a gente faz, né? Eu fiz algumas simulações, pegando, né, a PNAD Covid, pegando também algumas coisas da PNAD contínua, para justamente ver se eu conseguia simular a renda de outras fontes, né, da população.
Eu acho que para esse exercício para desigualdade, ele obviamente ele é mais limitado, porque a desigualdade ela pega toda a distribuição da população, mas para pobreza e pobreza extrema, aí já começa a ficar um pouco mais fácil. E de fato, houve um grande impacto, né, no início desse ano, quando o auxílio acabou. A pobreza ela chegou, a pobreza extrema, ela pulou, né? Ela estava em 5%, pulou para em torno de 10%, e a pobreza não extrema ela pulou para 30%, mais ou menos, né? Estava ali em torno de 22%, pulou para 30%. Com o novo auxílio, as simulações elas indicam que a gente teria uma redução bastante menor do que no ano passado, até porque já houve muita inflação, né, já nessa época. Mas as simulações indicam que a gente teria uma queda em torno de 2, mais ou menos, pontos percentuais da pobreza e pobreza extrema, de modo que estaria hoje com uma pobreza extrema em torno de 7, 8%, e uma pobreza não extrema, né, em torno de 27%, que é um pouco pior do que a gente estava em 2019. Mas vale lembrar com ainda um volume de transferências bastante maior que a gente estava em 2019. Então, quando essas transferências acabarem novamente, a gente vai ter um novo aumento, e a gente vai estar com níveis de pobreza extrema bastante maiores. E é claro, quando eu estou falando de pobreza, isso também significa um aumento de desigualdades, né? Tendo visto que a renda média não aumentou. Aí, o que a gente pode esperar, certamente, em 2019 a gente estava com um índice de Gini em torno de 0,53, mais ou menos. Um pouco menor, mas em torno disso. Aí, certamente, deve ter ganhado um ponto de índice de Gini, mais ou menos. Claro que isso vai mudando muito ao longo dos meses, dos trimestres, porque, enfim, está tendo uma reincorporação no mercado de trabalho, houve muitas disrupções que estão sendo absorvidas, mas eu diria que em torno de uma média anual a gente vai estar mais ou menos com esse indicador. A questão, além do nível, né, é ver qual vão ser as tendências, né, para os próximos anos. A pandemia ainda está em curso, mas já deixou muitas marcas na economia brasileira e agravou uma das mazelas crônicas do país, a desigualdade. Quais as políticas sociais de combate à desigualdade que você sugeriria para serem implementadas ou até mesmo aperfeiçoadas, caso já existam, após a pandemia? Então, eu acho que esse é um dos temas mais importantes que deveriam estar sendo discutidos agora. Acho que o governo tentou, né, fazer alguma coisa no ano passado, mas, enfim, meio que desistiu, depois voltou atrás, aí desistiu de desistir. Mas, assim, isso é muito importante porque, como eu falei agora há pouco, o mercado de trabalho está passando por muitas disrupções que ainda estão sendo gradativamente absorvidas, né? A pandemia, ela funcionou como que uma aceleradora de tendências, né? Porque se você for ver, antes da pandemia, a gente já tinha, né, uma forte introdução de automatização, enfim, de mecanismo ali de robotificação. A gente também tinha empresas começando a introduzir home office, enfim, jornadas de trabalho bastante mais flexíveis, etc. Tudo isso já estava acontecendo antes. Mas aí veio a pandemia e deu um empurrão, né, nessas tendências. O grande problema disso, a meu ver, é que apesar dessas mudanças serem bem-vindas no sentido de que elas vão gerar, muito provavelmente, um nível agregado maior de bem-estar, isso também deve vir com algum custo. E custos que devem ser mais impactantes entre aqueles trabalhadores de menor qualificação, mais vulneráveis, etc. Então, a gente vai estar vendo agora, eu digo isso para os próximos 5 anos, digamos, mais ou menos. A gente vai estar vendo agora uma mudança mais acelerada no mercado de trabalho que deve poupar mão de obra, principalmente mão de obra pouco qualificada. Isso aconteceu já no setor de serviços nesse ano, no ano passado também, né? A gente está começando a ver alguns tipos de tecnologias que estão, por exemplo, substituindo a necessidade de garçons, né? Muitas pessoas hoje estão fazendo pedidos por aplicativo no próprio restaurante, ou seja, vão para o restaurante e fazem o pedido no aplicativo. Em breve a gente vai estar começando a ver, né, carros sem motorista, enfim, a gente vai começar a ver Uber, né, o táxi assim, sem nenhum motorista. Tudo isso, então, vai ter um impacto bastante negativo sobre trabalhadores que já têm dificuldade de encontrar empregos de maior renda no país. Enfim, e obviamente a gente também tem que olhar para a especificidade do Brasil, né? O Brasil, ele é um país com muita informalidade. O único programa social, né, que conseguiu lidar com isso, que conseguiu
enxergar essa população, enfim, e ajudar, né, no sentido de transferência de renda, foi o Bolsa Família. Porque se a gente olha, por exemplo, a abono salarial, quando a gente olha para o benefício de prestação continuada, que são, enfim, programas de insuficiência de renda, né, eles beneficiam basicamente os trabalhadores formais. Então, o que a gente tem que fazer é, muito provavelmente, passar por um aperfeiçoamento do Bolsa Família no primeiro momento. A gente tem que lembrar que a gente está sem recursos, né? O país está com uma situação fiscal bastante grave, que está melhorando muito conjunturalmente devido à inflação, mas daqui a 3, 4 anos, né, a gente vai estar olhando uma situação tão ruim quanto estava há pouco tempo atrás. E tem gastos obrigatórios que continuam crescendo, né? A Previdência continua crescendo, apesar de uma ritmo menor do que antes da reforma da Previdência. A gente tem, enfim, gasto de funcionalismo que tem sido segurado no nível federal, mas ainda aumenta em vários estados, vários municípios, etc. Então ainda é um problema que o Brasil vai passar por muito tempo. Desse modo, acredito eu que um aperfeiçoamento do Bolsa Família, um aperfeiçoamento de programas sociais em geral que já existem hoje, são o primeiro passo necessário. E aí tem várias propostas, né, de como fazer isso, né? Existe aquela proposta, né, de responsabilidade social, né, que tem sido discutido, que pega o abono salarial, enfim, faz um redesenho do Bolsa Família, cria um programa de benefício básico para crianças, o que é bastante interessante. E também cria um programa de um colchão, né, para trabalhadores informais, que eu acho bastante interessante. Eu acredito que um grande problema, né, dos trabalhadores informais é que há uma grande volatilidade na renda deles, né, uma grande certeza de quanto eles vão ganhar ali no fim do mês. Porque, enfim, não é um tipo de trabalho que você ganha um salário, né, fixo. Então eu acredito que a gente deveria criar mecanismos que permitissem que os trabalhadores tivessem uma poupança, que essa poupança fosse complementada pelo governo. Acho que seria bastante interessante isso, que você pudesse sacar, né, um percentual, né, todo mês daquilo. E como eu falei, um benefício para crianças, acho que é uma coisa bastante importante, né? Acho que todo mundo já sabe disso, né? É bastante consensual de que a gente precisa aumentar a proteção social de crianças em famílias mais vulneráveis socialmente. Mas tudo isso é um primeiro passo. Eu acho que não dá para negar que a gente está num momento, eu acho que a pandemia escancarou isso, é um momento que a gente precisa aumentar o orçamento da Seguridade Social. Seguridade, eu digo, proteção social no Brasil, ou seja, combate à pobreza e desigualdade. E aí, só reformular o que já existe não adianta. É preciso aumentar, de fato, os recursos para isso. E é claro que isso tem que ser feito com muita responsabilidade fiscal, né? Eu acho que a gente tem que começar a discutir, né, agora, né, reformas que vão economizar recursos. Pode estar falando aí de reforma administrativa. A gente tem que talvez discutir uma segunda reforma da Previdência, uma que chegue a estados e municípios, uma que pegue distorções da Previdência Rural, até do BPC mesmo, enfim. Tudo isso é muito politicamente difícil, não vai ser fácil, é claro. Mas a gente também, enfim, se a gente quiser achar recursos, né, para aumentar a proteção social, isso vai ter que sair de algum lugar. E é claro, enfim, além de óbvios privilégios que têm que ser revistos, já estou falando dos supersalários, né, que estão atualmente sendo discutidos no Congresso, enfim, isso geraria uma economia interessante, em torno de 3 bilhões de reais, mas a gente precisaria de mais, é claro. 3 bilhões de reais é cerca de 10% do orçamento do Bolsa Família, até um pouco menos. A gente precisa, enfim, de mais recursos. Esse recurso vem de uma massa de transferências que o setor público hoje gera, que deveria ser revisto. E é claro, passando o teto de gastos, eu não sou um daqueles que defende o fim do teto de gastos, mas passando aquele período até 2026, eu acredito que a gente pode pensar em maiores impostos para financiar mais transferências de renda. Acho que há espaço para isso, não é para ficar maluco, não é para, enfim, aumentar 2, 3% do PIB de carga tributária, mas talvez 0,5, um ponto percentual, e aí você aumenta, né, dá esse fôlego para as transferências de renda. Eu acho que seria bastante interessante. Então, assim, na minha opinião, a gente está falando aí de dois momentos. Reformulação dos programas existentes. Aí a gente está falando de Bolsa Família e abono salarial, basicamente. Também tem seguro-defeso, né, enfim, entre outros. Mas pega o que já existe hoje, faz um programa que tem, enfim, que foca em duas coisas. Claro,
combate à extrema pobreza, isso nunca pode acabar. Um benefício para crianças. Tem outra coisa também. Um programa de combate ao abandono escolar, né, de adolescentes, né, isso é bastante importante, e um programa de apoio a trabalhadores informais. Esses 4 eixos acho que são bastante importantes. Qualquer política social no Brasil para ser bastante efetiva, eu acho que eu tenho que olhar para essas 4 categorias, e aí, obviamente, nos próximos anos, a gente encontra mais recursos para, enfim, dar benefícios adicionais. E aí, quem sabe pensar talvez uma renda básica, não necessariamente universal, acho que já é demais, mas digamos, com características universalizantes, no sentido de que você não apenas as pessoas abaixo de tal renda, enfim, ganhariam tal programa. Poderia ser, por exemplo, trabalhadores que não têm vínculo com transferências públicas de aposentadoria, pensão, ou então um trabalho formal, pelo menos no começo, enfim, e aí você vai expandindo, claro que com valor bastante reduzido, mas enfim, que pode ajudar bastante aqueles de pior situação econômica. A pandemia ainda está em curso, mas já deixou muitas marcas na economia brasileira e agravou uma das mazelas crônicas do país, a desigualdade. Bom, entrando um pouco mais nos aspectos teóricos da desigualdade, a medida mais associada à desigualdade é o Gini. Entretanto, existem diversas outras medidas de desigualdade que a gente pode utilizar. Você poderia comentar um pouco sobre quais são as principais medidas de desigualdades utilizadas na economia e as diferenças entre elas? Claro, eu vou mencionar 2 principais que são as que mais competem com o índice de Gini, né? E quais são as principais diferenças entre elas. Uma que é bastante comparável com o Gini e que antigamente todo mundo pegava tanto ela quanto o Gini, que é o índice de Tile, né? O índice de Tile, ele é um índice que é bastante semelhante com o Gini, no sentido de que ele não varia entre 0 e 1, mas ele, na maioria das vezes, fica nessa área, né? Mas a principal vantagem dela em relação ao índice de Gini é que você consegue decompor ela, né? Ou seja, você consegue decompor ela entre grupos, basicamente. E aí você consegue, por exemplo, dizer o quanto da desigualdade vem, por exemplo, da desigualdade entre a população branca e não branca, por exemplo. Ou seja, o quanto da desigualdade vem da desigualdade entre trabalhadores formais e informais. O quanto da desigualdade vem da desigualdade entre trabalhadores, entre homens e mulheres, ou entre trabalhadores muito pouco escolarizados, ou entre muito ricos e muito pobres, né? Tem até o índice Tile J, né? O legal do J é que você consegue decompor ele, inclusive, entre pedaços da distribuição. E aí você consegue então dizer quando da desigualdade total vem da apropriação de renda, né, da desigualdade gerada pelos 1% mais ricos, digamos, né? Então o índice de Tile, ele tem essas propriedades bastante interessantes. Mas eu acho que como ele é ainda mais abstrato do que o índice de Gini, como ele não tem, né, essa coisa de sempre estar entre 0 e 1, né, que dá para você mais ou menos uma comparabilidade boa sempre ao longo do tempo, entre países, etc. Acabou que o Tile, ele é mais usado academicamente hoje em dia, né? Claro que o Gini também é bastante mais usado academicamente, mas você também não vê um grande uso no debate público, por exemplo. O que é uma pena, porque eu acho que ele tem realmente propriedades que são bastante interessantes, né? Semelhante ao Tile, eu ia falar de só mais um, mas enfim, semelhante ao Tile é também a variância do log renda, né? Do log da renda. O mais legal, na minha opinião, isso é obviamente super acadêmico, mas enfim, o mais legal desse indicador é que você consegue usar ele como um indicador de desigualdade e você consegue encontrar meio que respostas dele em relação à equação messeriana, né? Que a equação messeriana, ela é aquela coisa que você prevê a renda de acordo com escolaridade, experiência, entre outras informações da produtividade do trabalhador. E aí você consegue, a partir usando essa variância do log da renda, você consegue ver algumas respostas da desigualdade a mudanças do input ali da equação messeriana. Isso é só, enfim, mais um adendo. Mas o outro que tem crescido muito no debate público, que, enfim, você pode deixar muito bobo, mas ele é interessante justamente por ele não ser tão abstrato quanto o Gini, o Tile ou a variância do log da renda,
que é a apropriação de renda dos mais ricos, né? Ou então tem o índice de Palma, né? Enfim, que ele compara apropriações de renda entre mais pobres e mais ricos, enfim. Mas basicamente a apropriação de renda para um grupo, né? Aí vamos concentrar aqui nos mais ricos. Pode ser os 10% mais ricos, pode ser 1% mais rico, pode ser o 0,1% mais rico, aí fica a gosto freguês. Quem forçou muito a introdução desses indicadores no debate público, né, como indicador de desigualdade, foi o Piketty. O Piketty começou a argumentar ali em 2013, 2014, que o índice de Gini ele é justamente muito abstrato. As pessoas não têm exatamente uma clareza do que a desigualdade significa quando vem um 0,53 no índice de Gini do Brasil, né? Mas as pessoas vão ter uma clareza do que significa, por exemplo, o 1% mais rico no Brasil deter 20% da renda, né? Isso aí você já tem uma ideia de que sobra só 80% para os outros 99%, né? Claro que muita gente também não vai entender isso, mas enfim, mas é mais fácil, pelo menos, que o Gini. Enfim, isso é um motivo, e o outro motivo que o Piketty argumenta é que o índice de Gini, ele é obviamente, como já comentou, um indicador que pega a desigualdade em toda a distribuição. Mas, devido a como ele é formado, como ele é desenhado ali, ele acaba sendo muito mais sensível a mudanças em torno da mediana da distribuição do que nos extremos. Então, se uma população começa a ficar... se os mais ricos da população começam a ficar muito mais ricos, o índice de Gini vai aumentar sim, mas não tanto quanto, por exemplo, a apropriação de renda desses mais ricos está aumentando. O mesmo se pode dizer, enfim, de aumento gigantesco de pobreza extrema, digamos. O aumento de pobreza extrema vai aumentar o índice de Gini, mas não tanto quanto o aumento de pobreza em si. Então, o Piketty argumenta que, como a desigualdade ela é um fenômeno muito mais de topo do que de meio, digamos assim, ou seja, atualmente o problema é a acumulação de riqueza, de renda da elite. Olhar para o índice de Gini dá uma certa miopia da situação real da desigualdade no mundo desenvolvido e, enfim, no mundo em geral. Então é basicamente isso. A gente tá olhando aí então para índice de Gini, índice de Tile, aí tem essa variância da log renda e tem a apropriação de renda. Eu diria que esses são os principais indicadores, apesar de que, enfim, tem outros secundários, digamos. A pandemia ainda está em curso, mas já deixou muitas marcas na economia brasileira e agravou uma das mazelas crônicas do país, a desigualdade. Muito obrigado, Duque. Agora, trazendo um pouco a questão de volta para o Brasil, a gente tem os dados evidenciando que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Você poderia dizer alguns fatores históricos que contribuíram para essa aberração na sociedade brasileira? Claro. O Brasil ele é um dos países mais desiguais sob qualquer parâmetro, né? A gente tem, tanto no meio quanto no topo, aí eu estava falando agora há pouco, né, disso, né? Ou seja, tanto ali no mercado de trabalho, entre trabalhadores, enfim, tanto na massa, né, de famílias, o Brasil tem muita desigualdade, digamos, entre os 25% mais pobres e os 75% e os 25% mais ricos, mas também é um dos países que tem uma das maiores apropriações de renda e riqueza do topo, né, do 1% mais rico, do 0,1% mais rico. Tem um fato interessante, né, que tem um pesquisador chamado Milanovic, e ele trabalha no LIS. O LIS é um centro de estudos de desigualdade no mundo, né, que consegue dados administrativos de vários países. E aí, no caso do Brasil, ele tweetou assim, a gente acabou de receber dados de riqueza não imobiliária, ou seja, basicamente ativos financeiros, né? Riqueza não imobiliária no Brasil. E a gente, pela primeira vez na vida, encontrou um índice de Gini de 0,99. Assim, tipo, o mais igual possível, ou seja, uma pessoa detendo a renda, a riqueza ou a renda toda do país, né? Você encontrar uma índice de 0,99, isso significa que realmente tem um punhado de pessoas concentrando a riqueza não imobiliária inteira do país. Novamente, a gente está falando aí de basicamente ativos financeiros, né? O que eu diria que, se você perguntasse para as pessoas, se você falasse para as pessoas no Brasil, elas não iam se surpreender muito, né? De fato, acesso a
a ativos financeiros no país é uma coisa muito, muito, muito restrita. Mas vamos chegar lá. Aí você primeiro perguntou quais seriam as principais causas, né, os fatores históricos que contribuíram para essa aberração. A gente tem que falar então de fatores que contribuíram tanto para a desigualdade no meio quanto para a desigualdade no topo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu diria que foi muito importante, sem dúvida alguma, né, a gente está até hoje sofrendo consequências disso, enfim, o mundo inteiro, é claro, mas enfim, no Brasil também, que é a escravidão, né? Digo não só a escravidão, como também políticas discriminatórias que perduraram depois da abolição. Sempre houve, né, digamos, uma perseguição institucional sobre a população negra, assim, bastante forte, e ancorada de políticas públicas, né? Esse que é o ponto. Depois da escravidão, né, que enfim, obviamente gerou todo o impacto que relegou a população negra, né, enfim, uma situação bem mais difícil de prosperar no mercado de trabalho, etc. A gente ainda teve a situação de que houve uma tentativa de embranquecimento da população, dos trabalhadores. A gente estava tendo uma grande febre, né, de teorias eugenistas, de que o Brasil ele deveria ser menos miscigenado, enfim, que isso não seria puro o suficiente, seria causa do nosso subdesenvolvimento. E aí, obviamente, quando a gente está falando de acabar com a miscigenação, não é para transformar todo mundo em negro, é o contrário, é transformar o país em branco. E aí houve políticas fortes, né, de tentativa de imigração de trabalhadores italianos, alemães também, em menor medida. Posteriormente, a gente até atraiu a população asiática, né, falando principalmente aí de japoneses e até árabes, mas isso foi mais realmente devido a uma escassez ali de mão de obra bastante específica no tempo, ali no início do século XX, mas antes disso e depois também, houve ainda uma tentativa de embranquecimento com a atração de imigrantes italianos e alemães. E, poxa, você imagina, né, você é um trabalhador livre, né, pela primeira vez ali, mas o governo está pagando para trazer gente para trabalhar nas lavouras, né? E você vai trabalhar onde, né? Basicamente, o que você vai fazer da vida, né? E esses trabalhadores, eles, ali no sul, inclusive, não só trabalhavam nas lavouras, mas também eram dados para eles sementes e pedaços de terra, etc. Sendo que uns 50 anos antes, né, o Estado instituiu a Lei de Terras, logo depois da Lei do Ventre Livre, falando o seguinte, até então, ali em 1800 e tantos, qualquer pessoa que chegasse qualquer pessoa livre, importante isso, que chegasse num pedaço de terra e começasse a cultivar, enfim, seria o proprietário dessa terra em algum tempo, né? E aí depois e ganharia um título de propriedade do Estado. Aí depois dessa lei de terras, não, aí já agora não pode mais, né? Logo depois da lei do ventre livre. Agora você tem que comprar a terra do governo ou ser dada a você a terra pelo governo, né? Agora todas as terras são de propriedade do governo e o governo decide para quem vende ou dá, etc. E aí ali no final do século XIX, início de XX, começou a dar alguns pedaços de terra para os trabalhadores italianos e alemães, que obviamente brancos, enquanto para os negros ficou nada, né, basicamente. Isso sem falar de outras leis discriminatórias bem absurdas, né? Tinha uma lei a lei de vagabundagem, né? Assim, que tinha ali no início do século XX, ela era mais grave, ou seja, ela tinha um agravante, você tinha uma punição maior se era se você estava numa roda de capoeira, né? Enfim, coisas nesse sentido, né? Enfim, tudo isso, é claro, teve um grande impacto. E junto com isso, né, não vale lembrar também, o Brasil esqueceu durante todo o século XIX e quase todo do XX também, de oferecer educação em massa para a população. A ponto de ali no início da década de 90, ou seja, 30 anos atrás, a gente tinha metade da população entre 14 e 17 anos no Nordeste fora da escola. Ou seja, você imagina, né? Garotos de 14 e 17 anos, no Nordeste, metade deles não tinha nenhum acesso à escola. E entre garotos de 7 a 14, era em torno de um quarto.
Então você imagina, né, o impacto disso para a desigualdade até hoje, é claro, né? Enfim, você tem uma massa grande de trabalhadores que hoje está em torno dos seus 50 anos, né, mais ou menos. Não, 40, 50 anos, né? É um pessoal que vai ficar ainda no mercado de trabalho por um tempo. Que não tinha acesso à educação básica, mais básica, né, nem fundamental ali. Houve um esforço, né, desde o final da década de 80, eu diria, de aumentar o orçamento, né, da educação para você incluir crianças e adolescentes e universalizar o ensino básico. E isso foi conquistado em muito pouco tempo, em torno de 15 anos, basicamente. Mas, é claro, o efeito digamos, dessa... Eu nem sei se eu diria irresponsabilidade, né? O efeito, eu diria, dessa, acho que política mesmo pensada, né, de exclusão, ela não se apaga em uma das gerações. A gente vai lidar com isso, eu diria, por toda a nossa vida, a não ser que a gente crie políticas muito pesadas de compensação, o que não vai acontecer, vamos falar a verdade. Enfim, isso está falando de desigualdade do meio, né? Então eu diria educação, escravidão, exclusão racial são os principais fatores. E claro, né, desigualdade de gênero é importante. Hoje em dia é uma desigualdade que não afeta tanto em indicadores educacionais, mas quando a gente olha em determinados cursos, em determinadas carreiras, e é claro, ao longo da progressão do mercado de trabalho, etc., as desigualdades de gênero ainda são muito importantes. Então, esses três. E, agora, eu nem preciso explicar os fatores históricos da desigualdade de gênero, né? Elas são muito óbvias, né? Enfim. E o que faz o Brasil ser o campeão de desigualdade no topo, né? Aí a gente pode falar que a América Latina, no geral, tem uma entrevista do Acemoglu, né? Que é um dos economistas mais importantes do mundo. Tem uma entrevista dele que ele fala, né? O problema da América Latina é que ela é uma região em que ela foi construída politicamente, socialmente, para uma pequena elite sugar o máximo possível de recursos dessa região. Antes, né, isso era feito de recursos naturais, em grande parte, obviamente, continua sendo, mas também a gente está falando de recursos humanos, né, recursos de produção do trabalho, né, das pessoas. Então, se a gente olhar, né, para todo o histórico econômico do país, né, etc., a gente está aí falando de uma estrutura econômica que, obviamente, sempre foi muito conciliadora de renda. E, atualmente, a gente ainda tem distorções institucionais de taxação, de subsídios, enfim, de isenções, que, obviamente, favorecem bastante o acúmulo de renda e riqueza dos mais ricos. E, basicamente, isso. Em termos de ativos financeiros, acho que o Brasil ele também sempre foi muito fechado, né, financeiramente para a população. Isso só nos últimos 5 anos tem começado a mudar, basicamente. A pandemia ainda está em curso, mas já deixou muitas marcas na economia brasileira e agravou uma das mazelas crônicas do país, a desigualdade. Bom, muito obrigado pela resposta, Duque. Voltando um pouquinho mais para a parte de teoria econômica, um dos trade-offs que são mais comentados e mais utilizados no debate público é o trade-off entre igualdade e crescimento, né? Redução da desigualdade e crescimento econômico. Esse trade-off é real? O que a literatura econômica tem a dizer sobre o tema? Muito provavelmente não é real, apesar de ser uma pergunta muito difícil de responder. Esse trade-off ele foi primeiro pensado pelo economista Okun, né? Famoso pela lei de Okun, que estabelece uma relação entre produção e desemprego. Basicamente, ele escreveu um livro com esse nome, né? Efficiency and Inequality, uma coisa assim. Aí o que acontece? Por muito tempo, né, desde a década de 70, 60, né? Se acreditava que havia esse trade-off e se valorizava mais o crescimento. O próprio Kuhn falava isso, né? A gente tem que se preocupar em crescer, então vamos deixar a desigualdade do jeito que está mesmo e fazer o quê? Fazer a coisa da vida. Um pouco antes do lei do Kuhn em geral, a gente tinha trabalhos do Kuznets. Então a gente tem essas duas visões do Kuznets, né? Que primeiro ele fala que um país se divide entre um setor agrário e um setor urbano, né? Enfim, basicamente. Quando ele é bastante pobre, né? Ele é quase totalmente agrário e quase nada urbano. Mas aí quando você começa a crescer, você tem uma migração de trabalhadores, né? Para o setor urbano. E aí você começa a criar um aumento da desigualdade, porque você começa a ter um meio de trabalhadores agrários, que ganham quase nada, e um meio de trabalhadores
que estão ganhando mais, né? E aí isso gera um aumento da desigualdade no geral no país. Só que aí quando tá todo mundo quando todo mundo já foi, né, para o setor urbano, aí você começa a ter trabalhadores mais organizados, enfim, uma menor disponibilidade de mão de obra, e aí você... o que ele está argumentando? Ele está falando que há forças naturais no mercado, enfim, que fazem com que um país primeiro fique mais desigual quando cresce, e que depois ele fique mais igual. O que o Kuhn está falando é um pouco diferente disso, porque o que ele está falando é que redistribuição gera ineficiência. Ele está falando que assim, o mercado ele é muito eficiente, mas ele gera alocações desiguais, né? Ele gera desigualdade de renda no geral. No entanto, a redistribuição, ela, por mais que ela possa melhorar a situação na hora, né, dos mais pobres, na hora eu digo, no momento que ela acontece, no longo prazo ela pode ser ruim, porque você está diminuindo a eficiência do mercado, enfim, e aí no longo prazo o crescimento vai ser menor, e aí, na verdade, essas populações vão ser mais prejudicadas, né? Esse é um argumento bastante usado, inclusive pela direita, né, até hoje. Só que pesquisas recentes têm falado que não é bem assim. Tem umas pesquisas que ocorreram ao longo dos anos 2000, início de 2010, né? Isso eu digo pesquisas empíricas, né? Ou seja, pegando países, níveis de desigualdade, etc. E eles meio que tentam achar um nível de desigualdade ótimo, né? Ou seja, eles tentam achar o seguinte: será que a partir de certo ponto mais desigualdade, na verdade, não vai piorar o crescimento econômico ao invés de aumentar? Ou seja, será que na verdade a gente não está, na verdade, não é uma relação só linear, que nem o Kuhn falava, né? Ou seja, que a gente tem que deixar tudo desigual, enfim. E aí, por que você argumenta isso? Porque muita desigualdade, ela também gera tensões na sociedade, né? Ela também gera ela, enfim, pode gerar mais violência. Há hoje estudos empíricos que falam isso. Ela gera tensões políticas, né? E aí você começa a deixar o país mais frágil institucionalmente, etc. Tudo isso tem impactos negativos sobre o desenvolvimento, sobre o crescimento econômico, né? Impacto sobre confiança, enfim, sobre essa coisa de você ter uma relação de confiança, de boa fé entre as partes no país, né? Isso também é afetado pela desigualdade, etc. Então, na verdade, pode ser que haja, de fato, uma relação não linear. E alguns encontram, de fato, isso. Apesar de que sempre pode questionar, né, a metodologia empírica. Mas, basicamente, muitos acham que esse nível ótimo estaria em torno de entre 35 e 0,4 do Gini, basicamente. Ou seja, o Brasil está bem mais lá em cima, né? Até os Estados Unidos está lá em cima. A Europa ela tá entre abaixo e mais ou menos nesse nível. Mas tem estudos mais recentes, um do FMI falando que, na verdade, essa relação ela é mediada principalmente por desigualdade de oportunidade, ou seja, não é realmente a desigualdade que está afetando o crescimento, mas sim a desigualdade de oportunidade, e ela sim importa. Ou seja, na verdade, uma grande desigualdade, ela é uma consequência de uma grande desigualdade de oportunidade, e é isso que está afetando o crescimento econômico. Então, na verdade, o que a gente tem que se preocupar é com a desigualdade de oportunidade. Isso é interessante, mas, enfim, ele também acha que ele tem problemas empíricos. E tem um esforço recente, de um texto publicado, acho que na OCDE, falando que não, a relação, na verdade, é o contrário. Você tem que ter menos desigualdade, e quase que linearmente, ou seja, para qualquer nível, menos desigualdade gera maior crescimento econômico. Porque, enfim, pelos canais que a gente já falou, basicamente, menos desigualdade geraria uma ordem social mais fácil, melhor, que permitiria um país para crescer. É claro que a gente está falando aí é claro que nesse último estudo ele não está falando para acabar com toda a desigualdade, ele está falando que o mínimo possível do que existe hoje, ele na verdade, o melhor que dá para fazer. Mas então, basicamente, a literatura ela está atualmente mais para acreditar que se há alguma relação entre desigualdade e crescimento, ela é mais favorável a uma baixa desigualdade, para gerar maior crescimento econômico. A pandemia ainda está em curso, mas já deixou muitas marcas na economia brasileira e agravou uma das mazelas crônicas do país, a desigualdade. Então, Duque, recentemente a Folha ela retomou o debate das cotas raciais nas universidades públicas através de uma série de artigos.
Você poderia comentar um pouco sobre como as universidades públicas se relacionam com a desigualdade no Brasil atualmente? Esse é um assunto bastante complicado. Já foi muito pior até, eu acho, mas enfim. O que acontece? O Brasil ele tem um sistema, não exatamente único, mas ele é bastante distinto nos números, né, nos parâmetros. Que basicamente você tem um subsídio integral da universidade, que não oferece vaga para todo mundo, muito pelo contrário, aí você tem um vestibular que é muito competitivo, que filtra bastante. E o Brasil, por ter um baixo nível de escolaridade geral, né, a gente também dá ganhos isso gera ganhos de renda, ganhos de salário bastante altos para esses trabalhadores, para esses estudantes, futuros trabalhadores, né. Tem um fator ainda mais interessante, que essas universidades públicas, elas são consideradas melhores, em geral, do que as privadas, né. Até em economia, que o pessoal costuma citar como o diferente, como que o caso é diferente, na verdade, a gente está falando aí de 3 ou 4 universidades privadas que serão melhores do que as públicas. E mesmo assim, há estudantes de universidades públicas na economia, ainda assim, competem de igual para igual em posições de mercado de trabalho, etc. Então, a gente tem realmente um fator de que universidades públicas são preferidas pelo mercado de trabalho, né? E aí, então isso gera, obviamente, um ganho salarial muito alto. Tem um estudo recente, de uma monografia que eu orientei, que tenta justamente olhar para esse ganho, né, de ganho salarial da universidade pública. E, de fato, ele existe, é bastante elevado, e ele interage com o fato ele interage com o background educacional do estudante, né? Ou seja, se o cara ele estava fazendo o ensino médio numa escola privada, o ganho salarial dele na escola pública ainda vai ser ainda maior. Isso é interessante. E isso, obviamente, gera bastante desigualdade no país. O que é ruim, obviamente, né? No sentido que é uma desigualdade que a gente gasta muito dinheiro com universidades públicas, em torno de 1% do PIB. E aí, que o governo decidiu fazer, ao longo dos anos 2000, é tentar tornar essa universidade pública menos um privilégio da população mais rica, que era de fato o que acontecia antigamente, né? E aí foi introduzido as cotas, foi introduzido políticas de permanência, políticas de expansão das vagas, né? Enfim, para que aí, supostamente você atrairia também mais pessoas menos competitivas, ou seja, mais vulneráveis socialmente, etc. E aí isso ajudou, tudo isso ajudou. Atualmente, a gente está vendo uma realidade nas universidades públicas que é muito diferente da realidade de 20 anos atrás, né? Mesmo de 10 anos atrás, eu diria. Quando eu entrei na universidade, que foi em 2011, ou seja, literalmente 10 anos atrás, ela tinha um perfil muito diferente do que o perfil que eu vejo hoje, né? Então, isso estou falando de economia, né? Se a gente for olhar do curso de economia. Se a gente for olhar para outros cursos, já a mudança lá ainda é maior, né? Mas enfim, tudo isso ajudou, mas não dá para deixar de dizer que a universidade pública continua sendo, já é um grande filtro, né? Grande parte dos estudantes mais pobres nem terminam o ensino médio. Em 2013, era cerca de 60% dos estudantes mais pobres. A estatística era que entre jovens de 19 a 25 anos, 60% daqueles que eram dos mais pobres, eles não tinham ensino médio completo, nem estavam no ensino médio. Ou seja, já há um filtro grande quando você entra na faculdade, né? Quando você termina o ensino médio. Então, ainda há um mecanismo de aumento de desigualdade. Agora, em questões de cotas, né? Esse debate também é muito importante, as cotas foram muito importantes para reduzir o problema, né, para mitigar esse problema. E certamente eu acredito que elas são totalmente legítimas em todos os sentidos, né? Porque tem tanto, acho que a motivação, digamos, de reparação que eu não acho que deva ser ignorada. Eu acho que você não pode ignorar que há uma... Eu vou falar a expressão mesmo, literalmente uma dívida histórica com a população negra depois de não só da escravidão, mas todas as políticas, enfim, que atrapalharam, né, a possibilidade dessa população de crescer, né, socialmente, etc. Tem esse fator. Eu acho que também você também tem que combater, de certo modo, uma questão que não é nem histórica de reparação, que é a discriminação racial, que grande parte ela obviamente a gente tem a discriminação racial mais pesada, no sentido de que você acha intrinsecamente que a população negra ela não sei, eu nem sei como qualificar isso, mas enfim. Mas também existe a desigualdade estatística, né? Ou seja, os empregadores, né, entre outros atores econômicos,
Eles acham que um trabalhador negro ou um pedinte de empréstimo negro, que eles vão ser menos aptos do que os brancos, porque eles olham em volta e veem poucos negros, né, ricos, veem poucos negros tendo sucesso, enfim. E isso perpetua a desigualdade racial, né? E uma forma de combater isso é você justamente meio que empurrar com políticas públicas, como as cotas raciais, uma parte relevante, né, para a elite, né, a população negra, para mudar esses preceitos. E tem até um fator aspiracional, né? E tem algumas pesquisas que mostram, né, que, mais nos Estados Unidos, mas enfim, tem pesquisas que mostram que quando um jovem, né, negro, ou uma mulher, né, uma garota, vem na TV ou nos livros, enfim, uma história de sucesso em que elas podem se relacionar, né, ou seja, de um rico, um homem negro de sucesso, uma mulher de sucesso, uma mulher negra de sucesso, as crianças, elas começam a ver elas mesmas nesse tipo de futuro, né? E isso, obviamente, tem um efeito, assim, desde o começo, né, sobre a desigualdade. Então é uma política pública muito, muito bem-vinda e que eu acho que deve perdurar por muito mais tempo, até que a gente consiga começar a ver esses efeitos mais fortes. E é claro que tem que ter outros tipos de políticas que devam atuar em conjunto, né? É claro, educação básica, né? Aumento da qualidade da educação básica é muito importante. Redução, políticas para combater o abandono escolar, como a gente tinha mencionado lá no começo, né? Acho isso muito também importante. Mas enfim, eu acho que tudo isso tem que ser feito em conjunto. Não existe uma bala de prata, claro. A gente tem que ter uma gama gigante de políticas para combater a desigualdade. Eu acredito que essa pergunta também ela tenha como objetivo um pouco me fazer falar, advogar ou não, né? Pela questão da gratuidade no ensino superior público, né? Ou seja, de você ter uma mensalidade, talvez, para estudantes ricos, né, nas universidades públicas. Eu acho que esse debate ele é interessante, eu já advoguei muito por ele. Eu acredito que há muita resistência política sobre isso. Esse modelo que eu estou falando de mensalidade, né, para mais ricos, ele existe nos Estados Unidos, na Inglaterra, em menor grau na Europa, né, em alguns países. Mas também existe um outro modelo, que é o modelo australiano, principalmente, e também foi adotado, acho que até antes, ali no sudeste da Ásia, em algum desses países que eu esqueci agora o nome, mas que é um modelo que não é somente mensalidade, mas é como se fosse um empréstimo, apesar de que não tem uma instituição financeira intermediando, mas é como se você estivesse pagando uma mensalidade, só que essa mensalidade não vai ser paga naquele momento, mas sim vai ser deduzido do seu salário por uma alíquota adicional de imposto, no imposto de renda, quando você, enfim, tiver na sua vida adulta, né, no emprego, etc. Eu acho legal essa política porque ela justamente ela dá a oportunidade de você, primeiro, ter o seu ganho de renda e depois você retornar ele para a sociedade. Tem vantagens e desvantagens, né? No caso da mensalidade, eu acho que o legal dela, ela faz com que o estudante valorize mais acabar no tempo certo, né? Você não ficar mudando de curso, não abandonar no meio, né? Porque senão você tá jogando dinheiro fora. Tem essas coisas. Talvez para mim o modelo ideal seria uma junção dos dois, né? Na França, por exemplo, você não tem uma mensalidade, você tem uma anuidade, né? Ou seja, você paga por ano um valor quase simbólico, né? Mas que eu acho interessante. E, junto a isso, seria interessante também essa política australiana, né? De você, na sua vida adulta, pagar com uma alíquota adicional depois de renda o seu ganho de renda individual devido, né, à faculdade. Basicamente isso. Muito obrigado. Bom, então é isso, meu caro ouvinte. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Acompanhe as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, enfim, muita coisa bacana chegando por aí. É isso e até o próximo cast.